Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou tentar explicar para vocês e eu quero ouvir também o feedback de vocês a respeito dos principais motivos pelos quais o Missão Impossível 7 fracassou nas bilheterias. E eu vou explicar para vocês por que o filme é de fato um fracasso. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, só explicando, o filme chegou a 522 milhões de dólares, que não é um resultado terrível, não me entendam mal, eu não tô dizendo que o filme foi um desastre nas salas de cinema, o filme conseguiu trazer uma bilheteria razoável, mas não conseguiu se pagar e não conseguiu ficar no mesmo nível dos seus antecessores. Só para estabelecer, né, que o filme de fato tá ficando bem aquém das expectativas, eu vou colocar um quadrinho aqui com todos os filmes do Missão Impossível. Vocês podem ver que o primeiro filme fez 457 milhões de dólares, só que lá em 1996, depois o segundo filme fez 546 milhões, se a gente ajustar pela inflação, o filme fez muito mais dinheiro, né? Aí o Missão Impossível 3 fez 398 milhões, Missão Impossível 4, 694 milhões, depois 682 e finalmente 791 milhões de dólares. Esse último está com 522 contra 791 milhões do seu antecessor, né? O filme deve chegar a 550, talvez 560 ali até o final da sua corrida e deve trazer mais algum dinheiro através de outras fontes, né? Como VOD e assim por diante, mas o filme em si não conseguiu se pagar porque ele teve um orçamento de quase 300 milhões de dólares, né? Se a gente considerar todos os aspectos ali da indústria, o filme precisaria de muito mais do que o maior sucesso da franquia, né? Cerca de 850, 900 milhões de dólares para conseguir se pagar, se a gente considerar o marketing que também foi bastante caro. Então eu só queria estabelecer desde já. E vale lembrar que o filme foi muito bem recebido, então eu não tô usando como nenhum argumento aqui a qualidade do filme, que o filme não foi bem aceito e assim por diante, somente os fatos que, na minha opinião, influenciaram as pessoas a não irem às salas de cinema. O primeiro motivo, na minha opinião, foram os atrasos demais que aconteceram. O último filme foi lançado em 2018, esse filme foi lançado em 2023, então uma espera de 5 anos, sendo que do filme 5 para o filme 6 foi uma espera de somente 3 anos. Então, se esse filme tivesse tido um lançamento normal, né, se ele tivesse sido lançado em 2021, obviamente a gente estava no auge da pandemia, né, o filme poderia ter feito muito mais dinheiro, porque eu acho que 5 anos já passa a ser um tempo longo demais para as pessoas esperarem um filme como esse. Né? Então esse, para mim, é um ponto que levou a outros pontos negativos que afetaram a bilheteria do filme. O segundo aspecto foi o lançamento errado. Eles quiseram manter o lançamento mais ou menos no mesmo período que o antecessor, só que obviamente 5 anos depois, sendo que na minha opinião eles deveriam sim ter mudado a data, independente de quem fosse o seu concorrente, né? Basta vocês olharem quantos filmes estão sendo lançados semana após semana, então não tô nem usando ainda como argumento outros grandes filmes que chegaram ao mesmo tempo, eu tô falando somente que eu acho que eles escolheram o mês errado de lançamento. E aí o próximo motivo é o Barbenheimer, que obviamente é totalmente ligado ao motivo anterior que eu citei aqui para vocês, só que eu tô colocando como um caso separado porque eu acho que é o motivo mais importante de todos. Eu acho que a Barbie e o Oppenheimer dominaram completamente a narrativa, dominaram completamente as redes sociais, as pessoas de certa forma esqueceram que o Missão Impossível 7 estava sendo lançado, né? Acabaram de certa forma ignorando o Tom Cruise ali, né? O Tom Cruise inclusive ajudou o marketing, né, tanto de Barbie quanto de Oppenheimer. Ele foi lá, postou uma fotinho com o ingresso, né? Eu acho que eles tinham a expectativa de que outros astros fossem fazer a mesma coisa com Missão Impossível, só que a Warner e a Universal simplesmente falaram, ó, valeu pelo marketing, mas a gente tá competindo entre a gente e você fica de fora, né? Toda a treta ali entre o Tom Cruise e o Nolan, né, que eu até fiz um vídeo aqui pra vocês. Então Barbie e Oppenheimer com certeza atrapalharam muito. Basta vocês imaginarem que o filme da Barbie já bateu 1,2 bilhão de dólares e o Oppenheimer, se eu não me engano, já tá quase na casa dos 700 milhões, né? Então vocês imaginem o quanto de bilheteria foi perdido, né? Quantas pessoas que foram aos cinemas que poderiam ter assistido Missão Impossível e acabaram dando preferência para esses outros filmes.
Então, se eu fosse ranquear esses motivos, com certeza o Barbenheimer estaria na primeira posição, e na primeira posição disparada, porque eu acho que grande parte da culpa, né, não dá pra falar culpa porque não foi intencional, eu acho que simplesmente aconteceu, né, os dois filmes acabaram explodindo nas bilheterias e o Missão Impossível foi deixado de lado. E o próximo motivo pra mim foi a teimosia dos produtores, e não só dos produtores, como do próprio Tom Cruise, que é, obviamente, um dos produtores ali da franquia Missão Impossível. Eu acho que assim que eles viram que Barbie e Oppenheimer estavam se tornando fenômenos nas redes sociais, eles deveriam ter pisado no freio e falado, ó, realmente não dá pra lançar. O Tom Cruise esperou durante anos pra lançar esse filme, né? Porque o filme foi filmado algum tempo atrás, tem aquele momento da pandemia que ele deu um esporro em todo mundo, que eles estavam lutando pela alma, né, da indústria do cinema. Eu acho que ele poderia muito bem ter falado, ó, pessoal, a gente já esperou 5 anos pra lançar esse filme, vamos esperar mais um pouquinho, vamos empurrar um pouquinho mais pra frente. Eles estavam sem salas em IMAX a partir do primeiro final de semana, né? Então, eles tiveram só alguns dias ali pra transmitir o filme em IMAX, porque depois essas salas foram engolidas pelo Oppenheimer, né? A Universal conseguiu negociar uma exclusividade de muitas semanas ali pra Oppenheimer, então, mais uma vez, Missão Impossível acabou ficando de lado. Eu acho que por teimosia, talvez pelo ego do Tom Cruise ter falado mais alto, eles falaram, não, vamos peitar esses dois filmes e a gente vai sair ganhando. Não foi o que aconteceu, Barbie se tornou um mega fenômeno, Oppenheimer também está se tornando um dos filmes mais bem-sucedidos do Christopher Nolan, enquanto Missão Impossível não tá nem no top 3 dentro da própria franquia. Aí o próximo motivo pelo qual o filme é um fracasso, né, em termos financeiros, é o orçamento altíssimo, né? O filme custou 300 milhões, 100 milhões em marketing, eu já falei a respeito disso, várias vezes, inclusive no decorrer dos clubes da bilheteria que eu trago todo domingo, justamente porque é um grande problema em Hollywood a essa altura e uma grande herança da pandemia. A gente tá vendo que o que era 200 milhões antigamente, hoje virou 300 milhões, o que era 150 virou 250 e assim por diante, porque muito orçamento foi agregado aos filmes em decorrência da pandemia, em decorrência dos atrasos e assim por diante, e aconteceu que esse filme acabou custando muito mais do que os seus antecessores. Caso contrário, né, se o filme tivesse custado 150 milhões, mais o marketing, vai fazer 550, depois vai ser lançado na Paramount Plus, o filme com certeza ficaria mais balanceado, só que com 300 milhões de orçamento realmente não vai se pagar. Outro ponto que eu acho que não dá pra gente ignorar, né, pelo menos eu acho que a gente tem que levar em consideração, é que a franquia pode já estar desgastada. É uma franquia que já tá no 7º filme, interpretada pelo mesmo ator, né, não tem aquela renovação que outras franquias têm, não tem, né, um cara novo. Jeremy Renner até tentou assumir o manto, digamos assim, no 4º filme, falaram que a ideia era que ele assumisse, né? Só que isso acabou não acontecendo. O Tom Cruise continua ali como grande protagonista, como Ethan Hunt. Eu adoro Missão Impossível, eu já falei várias vezes aqui, o único filme que eu não gosto muito é o segundo. Eu também não gosto tanto assim do primeiro, mas depois disso, eu acho que todos os filmes são excelentes. Só que na cabeça de muitas pessoas, a franquia pode estar de fato se desgastando, né? Isso aconteceu com Velozes e Furiosos, por exemplo, em território americano. O 7º filme foi de fato o auge, mas teve toda aquela situação do Paul Walker. A gente não sabe como a franquia estaria, né, se não tivesse acontecido aquela tragédia. Possivelmente a bilheteria fosse menor, né? Então, eu acho que 7 filmes com exatamente o mesmo protagonista, comparando, né, com Velozes e Furiosos novamente. Velozes e Furiosos já teve muita transição, o Vin Diesel saiu, depois teve o Tokyo Drift lá com outros atores, depois eles retornaram, aí entrou The Rock, então é uma franquia que tem uma rotatividade muito maior. A única franquia que eu consigo imaginar assim de cabeça, né, com exatamente o mesmo protagonista, é Harry Potter, que já estava chegando ao seu fim também a essa altura, né? Se tem alguma outra que eu não tô lembrando, digam aqui nos comentários. O próximo ponto é uma coisa pessoal, né? Eu não sei vocês, mas eu achei o marketing para esse filme bem fraco, porque eles estão dependendo muito, né? Parece que o Missão Impossível faz sempre em volta de alguma maluquice ali que o Tom Cruise fez. Ah, ele saltou de moto de um penhasco. Tá bom, eu acho que ele já fez coisas mais impressionantes, só que o marketing gira muito em torno disso. Eles soltam vídeos dos bastidores, eles soltam o vídeo ali em alta qualidade, eles ficam mostrando a reação das pessoas ao salto do Tom Cruise, né? Então eu acho que eles exageraram um pouquinho na medida, né? O próprio pôster do filme é literalmente o Tom Cruise pulando do penhasco.
Eu acho que eles poderiam ter focado um pouco mais na história, um pouco mais no que acontece no filme, né, do que focar novamente em alguma maluquice que o Tom Cruise fez. Eu acho que isso foi muito legal quando isso começou, né? Eu acho que começou principalmente naquele filme do prédio lá, né, no Protocolo Fantasma, que ele tá lá no Burj Khalifa, que ele deu a volta no prédio, tem aquela foto famosa dele lá em cima, depois ele tem aquele que ele ficou se segurando no avião. Agora eu acho que já ficou meio velho, né, essa estratégia de marketing, e eles tinham que focar em outras coisas. Outro ponto que eu imagino que vai ser um pouquinho controverso, eu coloquei o Top Gun Maverick, porque eu acho que a atenção do público, ela é de certa forma limitada, então somando o fato do Top Gun Maverick ter sido lançado em 2022, ter sido o maior filme, ao fato de Barbenheimer estar sendo lançado, eu acho que muitas pessoas acabaram pensando, pô, já saiu um grande filme com Tom Cruise, eu acho que já tinha rolado toda essa narrativa midiática, todo este rolo compressor das redes sociais, dizendo para as pessoas irem assistir Top Gun Maverick, que o filme é sensacional, que é um filme sem efeitos especiais, que é um filme assim, que é um filme assado. Eu acho que isso já tinha acontecido em 2022, então dificilmente isso aconteceria novamente em 2023, né, em uma franquia diferente. Eu tinha a percepção que o filme Top Gun Maverick iria ajudar, né, o Missão Impossível, mas eu acho que isso não aconteceu justamente porque os próprios produtores podem ter pensado, pô, a gente acabou de lançar um filme com Tom Cruise, a gente acabou de lançar um filme que explodiu nas bilheterias, então vamos insistir que a gente vai bater Barbie e vai bater Oppenheimer. Então eu acho que Top Gun Maverick pode ter trazido um falso senso de segurança para os executivos e isso pode muito bem ter prejudicado a bilheteria. Outra coisa que eu não gosto, eu não sei vocês, mas eu odeio quando um filme tem o subtítulo parte 1, né? O filme já é Missão Impossível, aí já tem um subtítulo que é Dead Reckoning, que já é um subtítulo longo, aí você vai lá e inclui um parte 1 no final, né? Então vira um nome gigantesco e eu sei que muitas pessoas pensam dessa forma, é o parte 1? Então depois, quando sair a parte 2, eu assisto tudo de uma vez. A impressão que transmite, né, no marketing é que você não tá trazendo um filme completo. Novamente, eu tô analisando mais como espectador. Eu não gostei quando isso aconteceu lá com Jogos Vorazes, eu não gostei quando aconteceu com Harry Potter, eu não gostei tanto, né, quando aconteceu com o filme do Hobbit. Obviamente o Hobbit não é parte 1, 2 e 3, né, cada filme tem o seu nome, mas vocês entendem, né, o segundo filme foi dividido em duas partes e isso tirou completamente o impacto do filme. Se eles tivessem feito em duas partes, eu acho que teria sido muito melhor. Inclusive, eu já tô vendo analistas falando que eles vão ter que mudar o nome para um oitavo filme, porque se o sétimo filme foi um fracasso, como é que eles vão chamar um oitavo filme com o mesmo título, só que agora parte 2? Então, provavelmente eles vão simplesmente riscar o parte 1 daqui pra frente e vão dar um nome novo pro oitavo filme. Pelo menos é isso que eu acho que eles deveriam fazer. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Liga da Justiça, né? Eu acho que quando foi anunciado o Guerras Secretas, né, que é o novo filme lá dos Vingadores, foi anunciado como parte 1 e parte 2 também, e eles acabaram de mudar. Eu acho que até o Guerra Infinita, em determinado momento, não seria Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, seria Guerra Infinita parte 1 e parte 2. Eu posso estar enganado, mas eu acho que isso foi flutuado alguma vez aí pelo Kevin Feige, e eles acabaram mudando o nome, porque provavelmente alguém lá na Marvel viu que não é uma boa jogada chamar de parte 1 e parte 2. E finalmente, o último motivo, que na minha opinião é um motivo pequeno, mas que é sim um motivo relevante, é o fato de que John Wick tinha acabado de ser lançado, não acabado, né, mas ele foi lançado há pouco tempo, então o verão norte-americano já tinha tido aquele filme, né, de ação, aquele filme de pancadaria que as pessoas vão assistir. Muita gente falou de John Wick. A bilheteria dos dois filmes, para vocês terem uma ideia, não é tão diferente assim, enquanto se você comparar os últimos filmes do Missão Impossível com os últimos filmes do John Wick, você vê uma disparidade muito grande, né, em termos de poder da franquia, só que agora parece que as duas estão praticamente equiparadas, né, o John Wick chegou bem próximo dos 500 milhões de dólares, se eu não me engano, enquanto Missão Impossível teve dificuldade para bater essa mesma marca. Então a diferença entre os dois filmes está muito pequena. Eu acho que isso também afetou um pouquinho, porque se vocês derem uma olhada nos dados, as pessoas vão poucas vezes ao ano aos cinemas, né? Na média, a população tem diminuído muito a frequência com que elas vão aos cinemas. Então se você já tem Barbie, se você tem Oppenheimer, se você tem outros lançamentos chegando, talvez você não dê preferência para assistir um filme de ação se você já foi assistir o filme do John Wick há pouco tempo.
Mas esse eu acho que é um dos menores motivos pelos quais o filme fracassou. O maior deles, novamente, é justamente o Barbenheimer. O filme chegou a 522 milhões de dólares, com um orçamento de 300 milhões, então eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual o motivo para o filme ter sido um fracasso? Lembrando que eu não falei nada da qualidade do filme, da receptividade do filme, das críticas e assim por diante, porque eu acho que esse não foi nem de longe o problema. Eu acho que todos os problemas do filme foram em questão de narrativa, das pessoas simplesmente não estarem falando a respeito do filme e estarem falando a respeito de outros filmes que foram lançados simultaneamente. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.